É difícil. De vez em quando, eu acordo de manhã e me pego chorando, chorando muito. Eu tava sonhando e nunca consigo me lembrar, mas eu continuo sentindo que perdi alguma coisa importante muito tempo depois de acordar. Eu tô sempre procurando por alguma coisa ou alguém. Essa sensação nunca me abandona. Oi, tudo bem? Eu sou o Freud e hoje eu quero falar de um dos meus filmes favoritos, a mensagem dele e a minha visão a respeito de toda a obra. Bom, eu vou falar um pouquinho de Your Name. Só pra avisar, acredito que todo mundo já tenha visto esse filme, mas caso não tenha visto, esse vídeo vai estar cheio de spoilers. Então, se tu não quer saber de nada, pausa aqui, vê o filme e depois você volta. Valeu. Bom, eu tava sem muita ideia do que gravar, então, olhando minha estante de livro, eu vi um mangá de Your Name que comprei na minha última viagem pra São Paulo. Então eu decidi pegar pra dar uma lida e eu comecei a escrever algo sobre. E bom, eu já vi esse filme fácil mais de umas 10 vezes. E eu posso dizer com toda certeza que se não for o meu favorito, tá entre os melhores que eu já vi. Your Name conta a história de dois protagonistas. A Mitsuha, que é uma garota que vive no interior do Japão, e mostra pra gente um lado do Japão com suas tradições e cultura viva, servindo no templo Miyamizu. E o Taki é um garoto de Tóquio, que mostra outro lado do Japão, com a vida corrida da cidade grande, estudando e trabalhando num restaurante italiano, e com uma rotina totalmente diferente da Mitsuha. Certo dia, ambos começam a trocar de corpo, e começam a aprender a conviver com isso, impondo várias regras para que fosse possível viver no corpo sem invadir a privacidade um do outro. E o filme nos mostra as rotinas e as coisas que cada um faz, como a Mitsuha maravilhada com a cidade grande de Tóquio, a variedade enorme de coisa para fazer e as oportunidades que tem na cidade, e o Taki aprendendo mais sobre a cultura ao redor do templo Miyamizu, o significado de vários aspectos e até a ter relações mais fortes com as outras pessoas. A Mitsuha, em certo momento, numa cerimônia no templo Miyamizu, faz o sake Kuchikamizaki, que é um dos tipos mais antigos de sake, feito à base de arroz, que era mastigado, e a partir da saliva humana era transformado em álcool. E posteriormente, num dia que o Taki estava no corpo da Mitsuha, ele, junto com a avó e a irmã da Mitsuha, eles subiram até o Goshintai, para fazer essa oferenda de sake aos deuses. E nessa subida, a avó da Mitsuha acaba nos explicando um pouco de uma das representações da obra, os fios trançados e musubi. Atrelar os fios é musubi. As ligações entre as pessoas também é musubi. Inclusive, o fluxo do tempo também é musubi. Tudo isso é o poder de Deus. Por isso, os fios trançados que fazemos são uma obra de Deus. Eles representam o fluxo do tempo. Isso é musubi. Isso é o tempo. Os fios vão se juntando e tomando forma. Eles se torcem, embaraçam e às vezes voltam ao normal. Eles também acabam se rompendo e voltam a se ligar. Seja o arroz, o saquê, a água ou qualquer outra coisa que entra no corpo, tudo isso se liga ao corpo e é musubi. Então, indo até o Goshintai para fazer essa oferenda aos deuses, lá iriam entrar no submundo. E para entrar lá, tinham de deixar o que tinham mais de importante, o Kuchikamizaki, e, consequentemente, deixariam uma metade de si para trás. Após fazer a oferenda, no caminho de volta, já sendo quase Katawaridoki, a avó da Mitsuha percebe algo de estranho e pergunta se ela tá sonhando. E nessa hora, o Taki acorda chorando. E sobre o que é Katawaridoki? Bom, é conhecido como a Hora do Crepúsculo. Um momento que não é nem dia nem noite, quando a visão do mundo já não é nítida, quando temos a chance de encontrar algo sobrenatural. Mas enfim, no momento que a avó da Mitsuha diz isso, o Taki acorda chorando, como eu disse, com uma mensagem no celular da Okudera, e ele percebe que tá atrasado para um encontro com ela. Encontro esse que a própria Mitsuha meio que já tinha marcado. Então, ele vai no encontro e na visão da Okudera, ele tá mais estranho. O que definitivamente ele meio que tava. No meio do encontro, ele viu uma exposição de fotos das montanhas de Hida, que tinha uma visão de Tomori, o que abalou muito ele. Então, em um momento, ele sai de perto da Okudera e vê as mensagens que a Mitsuha escreveu no diário dele. E ela deu uma zoada no Taki, mas com o intuito de ajudar ele pra arrumar uma namorada. E no fim do encontro, ele tenta ligar pra Mitsuha, mas o telefone dela não toca. E ele termina de ler as mensagens no diário, e ela diz que, no fim do encontro, o cometa já deverá estar visível. Mas ele não tem ideia do que ela tá falando, porque não tinha nenhum cometa no céu. Mas avançando um pouco no filme, na visão da Mitsuha, um cometa realmente estava visível no céu. E isso destruiu Itomori, matando ela e a maior parte da cidade. Então, por isso as trocas de corpo em certo momento pararam de acontecer.
e a memória do Taki a respeito desses, entre aspas, sonhos foi apagando. Até que um dia ele decidiu ir para Itomori, e foi junto com a Okudera e o Tsukasa. Lá, ele descobre que o meteoro que a Mitsuha falou caiu há 3 anos atrás, e começou uma pesquisa sobre Itomori e esse acidente. Então, no momento, ele pensa sobre Musubi, e, num ato meio que de desespero até, ele corre até o Goshintai. Chegando lá em cima, ele encontra o sake da Mitsuha. E aqui, mano, entra uma parte incrível que pra mim tem uma simbologia absurda. No passado, a Mitsuha deixou ali o Kuchi Kamizaki, que continha metade dela de acordo com a tradição. Metade essa que ela ofereceu aos deuses no passado. A conexão entre os dois, a troca de corpo, parou de ocorrer quando a Mitsuha morreu anos atrás. Então, se tudo é Musubi, se tudo tá conectado, se o arroz, a água e até o sake, quando são ingeridos, se ligam ao corpo, teoricamente, ingerindo metade deixada pela Mitsuha, o Taki se reconectaria com ela de anos atrás, quando ainda estava viva, e ia poder voltar no tempo mais uma vez. E é isso que faz para tentar salvar quem ele ama. Tudo é Musubi, tudo tá conectado. O filme meio que mostra também uma relação de Musubi com a lenda do Akaito, um fio vermelho que liga uma pessoa a outra, independente do tempo ou da distância. Duas pessoas estão ligadas e são meio que destinadas a ter um romance ou uma relação muito forte. E quando o Taki toma o sake e começa a ver as memórias da Mitsuha desde o seu nascimento, um fio vermelho sai da pulseira dele. Pulseira essa de fios trançados que a Mitsuha tinha dado no passado pra ele. E esse fio que sai da pulseira dele liga com a Mitsuha mais uma vez. E ele consegue voltar no tempo 3 anos atrás no corpo dela, no dia que o cometa estava suposto a cair. E ele estava disposto a fazer tudo para conseguir salvar ela, e as pessoas que ele conheceu enquanto estava no corpo dela e toda a cidade de Itomori. E ele bola um plano com a Sayaka e o Teishi para conseguir fazer isso. E quase no fim do dia, mais ou menos um pouco antes do pôr do sol, o Taki tem meio que um estalo na cabeça e volta correndo pro Goshintai. Porque talvez ela estaria lá. E chegando lá, um começa a gritar o nome do outro, e eles conseguem se ouvir, mas eles não conseguem se ver. E quando o sol tá se pondo, finalmente é Kataoridoki, quando não é dia nem noite, e quando a gente tem a chance de encontrar algo sobrenatural, eles se veem, numa das cenas mais lindas que eu já vi nos filmes. E conversando, o Taki explica tudo. Eles ficam rindo pra caralho. Finalmente eles estavam se vendo, tá ligado? E chegando no fim do Kataoridoki, o Taki diz pra escreverem o nome nas mãos um do outro pra não esquecerem. Ele escreve. E quando ela vai escrever o nome dela na mão do Taki, anoitece, Kataoridoki acaba e ela desaparece. O Taki vai repetindo o nome dela pra não esquecer. Ele vai repetindo desesperadamente, falando, não, eu não vou esquecer, o nome dela é Mitsuha, o nome dela é Mitsuha. E quando ele vai escrever o nome da pessoa que ele mais se importava, a garota que ele amava, quem ele tinha uma ligação absurda, ele esqueceu. E não conseguiu escrever. Mas no fim, ela salva a cidade. E alguns anos depois, o filme mostra pra gente o presente, com o Taki e a Mitsuha se vendo em metrôs diferentes. Então, eles saem correndo pra se encontrarem, tocando uma música linda e com um visual absurdo de bonito. E assim como o Musubi e o Akaito, eles estavam ligados. Independente da distância e do tempo, eles se reencontraram. O Taki e a Mitsuha, eles fizeram tudo o que puderam, até viajaram no tempo pra conseguir ficarem juntos. E quando se encontraram de novo naquela escada, você só consegue chorar e torcer pra que a partir daquele momento tudo dê certo. Então, talvez, levando isso pra vida real, só talvez, a pessoa que você tá destinado a conhecer tá subindo uma escada do seu lado. E assim como no filme, você só precisa fazer uma pergunta, e a partir daí, talvez tudo pode dar certo. Pode ser só um oi, pode ser só um tudo bem, ou qual é o seu nome? Enfim, se você gostou, dá um like e se inscreve aí. Esse vídeo deu um trabalho absurdo pra fazer, então por favor, compartilha com um amigo seu. Eu vou ficar muito feliz, na moral. Me diz aí o que você achou, se você já tinha visto o filme ou se vai ver por causa desse vídeo ou algo do tipo, e algum ponto que talvez eu esqueci de comentar. Me fala também algum personagem, um filme ou outro anime pra eu falar sobre e fazer um vídeo desse tipo. Eu vou ficar feliz pra caralho, de verdade. Enfim, é isso aí. Valeu, falou e até semana que vem. Um beijão.